Uma boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um momento doutrinário do Instituto Kardecista da Bahia. Na tarde de hoje nós teremos nosso irmão Paulo César Soares, que vai nos falar de um tema deveras interessante. Então vejamos aqui no capítulo do Evangelho, capítulo 11, sobre a lei de amor, uma mensagem para iniciarmos o nosso trabalho doutrinário da tarde de hoje. A Lei de Amor, Instruções dos Espíritos, Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos, que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então, na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. Então essa é a mensagem da tarde de hoje, para que nós entremos na sintonia desse amor sublimado que emana do Mestre Jesus de Nazaré, para as reflexões da tarde de hoje sobre o tema O amor que tenho é o amor que dou. E com vocês, nosso amigo e irmão Paulo César Soares. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Boa tarde a todos, em especial aos companheiros do Instituto Kardecista da Bahia. Hoje, as nossas reflexões teremos como tema O amor que tenho é o que dou. É um tema extraído do livro do Espírito Hamed, intitulado Renovando Atitudes. É o capítulo 26. As nossas reflexões doutrinárias serão em cima desse capítulo. O amor que tenho é o que dou. Vamos pedir então que Deus nos inspire e que os Espíritos possam nos abençoar, nos iluminar, fazendo com que as minhas palavras possam ser compreendidas e que cada um de nós possa estar sempre de mente e coração abertas às ideias sempre renovadoras da doutrina dos Espíritos. Bem, para iniciarmos as nossas reflexões, eu vou começar dizendo o seguinte: somente damos o que possuímos. Ninguém dá aquilo que não tem, não é verdade? Como, pois, exigir de alguém amor de quem ainda não sabe amar? Como é que podemos exigir, não é? Certas pessoas afirmam amar, mas tratam seu amado como uma propriedade sua, né? Como um objeto seu. Essas pessoas verdadeiramente não sabem amar, não é? Por exemplo, pessoas muito ciumentas, muito apegadas, muitas vezes disfarçando o ciúme, disfarçando o amor em ciúme, né? E esperar que o outro, o cônjuge, o filho, possa preencher esse vazio interior, o teu vazio interior, com um amor que não dás a ti mesmo, é insensato, com certeza, não é? Muitas vezes, quase sempre, aliás, nós casamos esperando que o outro nos faça feliz. Lê do engano, não é? Somente damos aquilo que possuímos. A única coisa verdadeiramente que damos é o amor. Essa é a única coisa que damos verdadeiramente. Porque tudo que damos ao outro muitas vezes não nos pertence. Quase sempre não nos pertence. É como se estivéssemos transferindo as coisas e não verdadeiramente dando. Mas o amor é nosso. O amor nos pertence. Esse verdadeiramente nós nos damos. Mas nós não vamos falar aqui do amor carnal,
do amor fraternal, do amor afetivo, não vamos falar do sexo propriamente, mas vamos falar de uma coisa mais ampla. Eu me lembro que, certa feita, houve uma pesquisa universitária no estado do Rio de Janeiro, entre jovens universitários, perguntando sobre o que era o amor. E a maioria deles, a maioria ampla deles, quase 80% dos universitários, responderam que o amor, entendia o amor como sendo uma relação sexual. Imagine, não é? Mas o amor é uma lei. Segundo Lázaro, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu uma mensagem lindíssima intitulada O Amor é uma Lei. Aliás, esse é o entendimento da doutrina dos Espíritos. O amor como sendo uma lei natural. E o que é uma lei? Uma lei é uma regra, é uma prescrição geralmente escrita por escrita por uma autoridade soberana e que impõe a obrigação de se submeter a ela. Bem, todos nós estamos submetidos às leis soberanas. Se o amor é uma lei, nós estamos submetidos a essa lei. Não é? É como se fosse uma semente. É uma lei natural. E as leis naturais, segundo a doutrina espírita, elas estão escritas na consciência. Então, essa lei, ela se encontra gravada como se fosse uma semente. Imaginemos uma semente de uma grande árvore, por exemplo, um cajueiro, uma jaqueira. Quando vemos uma semente, a gente imagina que aquela imensa árvore, muitas vezes centenária, está contida dentro daquela semente. De certa forma, sim. Ela está contida porque a gente tem a certeza de que daquela semente irá nascer uma grande árvore e vai dar bons frutos. Então, as leis divinas, a lei do amor, por exemplo, ela já está gravada em nossa consciência. Ela só precisa ser cultivada, não é? Pois bem, mas nós não estamos querendo falar simplesmente desse amor carnal, desse amor afetivo, volto a lembrar, desse amor entre duas pessoas. O amor é algo mais amplo, muito mais profundo, muito mais perene, inclusive, né? Um cientista, por exemplo, que se debruça nos estudos, na pesquisa de uma doença grave, por exemplo, para encontrar cura, ele ama, ele faz isso com amor, evidentemente, né? O médico, o enfermeiro que dá a sua própria vida para salvar a vida de muitos, é porque ama. Aliás, nós temos exemplos muito importantes nesse momento de pandemia, nesse momento que a humanidade está passando por tantas dificuldades, por tanto sofrimento, inclusive. No meio de tudo isso, no meio desse turbilhão todo, nós vemos tantos exemplos de amor, nós vemos tantos exemplos de dedicação, principalmente dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que trabalham na linha de frente, inclusive, tudo isso certamente feito com amor. Alguns até dando a própria vida, que são muitos que já desencarnaram, que estão na frente de batalha e que desencarnaram por conta dessa doença que surgiu aí. O fisioterapeuta, por exemplo, que pacientemente trata o seu paciente diariamente ali, aguardando a cura, ele faz isso com amor,
com certeza, né? Me fez lembrar agora, recentemente, eu vi num programa de televisão de domingo um exemplo muito bonito de uma professora de Libras, aquela linguagem dos sinais. Ela viajava da sua cidade até uma comunidade rural, só para dar aulas a um único aluno que era surdo, a um jovem, inclusive, que era surdo, que é surda, na verdade. E ela fazia isso com tanto amor. Foi um exemplo muito bonito que eu assisti recentemente. E então, esse jovem foi entrevistado através da língua de sinais, evidentemente, e ele disse o que ele sentia, o que ele pretendia, melhor dizendo, depois que ele aprendesse completamente a linguagem dos sinais. Ele disse que depois que aprendesse, ele iria sair por aí ensinando aquilo que ele aprendeu às outras pessoas, aquelas pessoas que não podiam se comunicar efetivamente, e que a partir de então pudesse se comunicar através das Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Foi um exemplo muito bonito. O amor é a alma da vida. Se o nosso coração bate todos os dias, sem nos perguntar por quê, é por causa do amor de Deus. Se o sol nasce todos os dias, independente de qualquer coisa, mesmo que a noite seja longa, o sol vai nascer todos os dias. É por causa do amor de Deus. É por causa do amor que Deus permite que possamos retornar à Terra, realinhar os nossos caminhos, retomar as experiências anteriores, corrigir os nossos equívocos do passado, que olha que foram muitos, absolutamente muitos. É por conta do amor que Deus permite reunirmos aqueles com os quais temos os compromissos e dos quais muitas vezes erramos. É por conta do amor que Deus permite reencarnarmos e tentar acertar, esquecer os erros do passado longínquo, do passado recente, e pouco a pouco nós possamos ir reharmonizando a nossa existência, a nossa vida, e certamente um dia chegaremos à perfeição, como os espíritos puros. Eu vou pedir a permissão de vocês para ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, um trechinho da mensagem A Lei de Amor, uma linda mensagem que foi escrita pelo Espírito Lázaro no ano de 1862 em Paris. Não vou ler a mensagem toda para não cansar vocês, mas a mensagem começa mais ou menos assim: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Desculpem. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Essa mensagem é realmente muito bonita, eu não vou ler toda.
Um outro trechinho ele diz assim: Lázaro, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Olha que bonito, que maravilha. Talvez foi o primeiro a falar em amor, foi o Cristo. E observem que Lázaro aí nessa mensagem, do qual o Espírito Hamed chama a atenção, é que no início nós temos instintos, mais corrompido temos sensações, mais purificado temos sentimentos. E o cume dos sentimentos é o amor. O amor é o ápice dos sentimentos. Como nós ainda preservamos em nós ainda as emoções inferiores, ainda temos muita ira, muito ódio, muita raiva, muito orgulho, muito egoísmo. Então estamos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da evolução, nós estamos mais no ponto, mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós somos ainda espíritos imaturos. Do ponto de vista da evolução espiritual, nós mal saímos da infância. Nós estamos ainda engatinhando do ponto de vista espiritual. O amor, propriamente dito, o cume do amor, nós ainda iríamos avançar um bocado. Muitos de nós, certamente. Como ainda prevalecem em nós os instintos, infelizmente ainda somos escravos. Somos escravos do dinheiro, somos escravos do trabalho, somos escravos dos vícios, somos escravos do sexo, somos escravos até mesmo do lazer. Nos deixamos ser escravizados. Ainda não aprendemos a amar desinteressadamente. Estamos ainda presos ao amor muito circunscrito, ao amor às coisas, ao amor muito reservado à família, simplesmente primeiro eu, depois os meus e os demais, quem sabe. Nós ainda temos muito amor pelo emprego, pela nossa profissão, pelo trabalho. Nós ainda não aprendemos a transcender esse amor muito limitado ao clã familiar. Nós ainda não superamos esses nossos limites que ainda são instintivos. O amor é a alma da vida. André Luiz, no livro Libertação, ele traz um exemplo muito interessante. Ele, numa dessas experiências bastante curiosas, bastante enriquecedoras, que ele passa ao lado do espírito Clarencio, ele está numa reunião mediúnica, numa casa espírita, e aí eles se deparam com uma obsessão muito difícil de ser resolvida, muito pertinaz, muito tenaz, essa obsessão, que inclusive causada por fatores do passado, e ninguém consegue resolver a questão dessa obsessão. Os doutrinadores, os espíritos ali. E então Clarencio chama André Luiz e eles vão até uma coluna espiritual distante e lá conversam com uma entidade, com um espírito feminino, inclusive. E aí os três retornam à casa espírita. E quando esse espírito adentra a casa espírita, tudo se ilumina. Adentra a reunião mediúnica, enche de luz aquela casa.
E então ela começa um diálogo com o espírito obsessor, que também era um espírito feminino, e esse espírito simplesmente se dobra diante daquela entidade iluminada. E ela então é convencida a modificar de atitude, a não mais perseguir aquela família. E é então atendida, é levada ao mundo espiritual para retomar sua vida, retomar seu equilíbrio, sua harmonia. Clarencio então agradece a ajuda do espírito que foi trazido àquela reunião. E André Luiz então, depois de tudo isso, questiona: mas por que nós não conseguimos doutrinar essa entidade? Por que nós não conseguimos convencê-la a modificar de atitude? E aí Clarencio diz o seguinte: nós, André, nós temos o conhecimento, mas ela, se referindo à entidade, ela tem o amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama, caminha na frente, né? Francisco de Assis dizia: desculpa, mãe, desculpa porque o amor que eu tenho por ti é o mesmo amor que eu tenho por todas as mães do mundo. Ou seja, o amor de Francisco de Assis não estava circunscrito à sua mãe, não estava circunscrito à sua família, mas era um amor à humanidade, à sociedade, a todos, absolutamente a todos. Irmã Dulce nos deu valorosos exemplos de amor, de dedicação, de caridade. Ela exercia o amor através da caridade, através do auxílio àqueles doentes que lhe procuravam, que lhe buscavam. Ela certamente amava. Chico Xavier tem um exemplo muito interessante dele. Certa vez foi procurada por uma mãe que havia perdido seu filho. Chico simplesmente abraça essa mãe e os dois choram juntos ali por quase 30 minutos. Olha que curioso. E depois de tudo isso, essa mãe declara: eu nunca senti tão consolada em toda a minha vida. Chico não disse palavra, apenas abraçou a dor daquela mãe, como se tivesse participado da dor junto com ela. Né? Que exemplo maravilhoso. Né? O próprio Cristo nos deu o seguinte exemplo: quem são minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Certamente Jesus não estava negando os seus parentes, não estava negando os seus irmãos e principalmente a sua mãe, pois a sua própria vida dava exemplos de amor à própria família, mas também de amor à humanidade. Não é? É melhor amar que ser amado. Não é? Já dizia o próprio Francisco de Assis: é infinitamente mais prazeroso servir do que ser servido. Para ser servido não precisa de nada. Para servir, precisamos de amor. Imaginem só, vou dar o seguinte exemplo. Tentem relembrar aí, cada um de vocês, algum momento em que vocês tenham presenteado alguém de forma desinteressada. Não no Natal ou no aniversário, mas num dia qualquer. Um dia em que você abraçou uma pessoa, em que você deu o ombro para que essa pessoa desabafasse, que essa pessoa chorasse, ou num dia verdadeiramente que você deu um presente a alguém. Imagine, tente se lembrar qual foi a sua sensação nesse momento. Foi a melhor sensação do mundo, eu tenho certeza.
E foi infinitamente melhor do que quando você recebeu um presente. Porque dar a alguém com amor é a sensação dos anjos, é a sensação dos espíritos superiores, dos espíritos verdadeiramente iluminados. Agora imagine as pessoas que vivem o tempo todo esse amor. Esses exemplos que eu dei aqui. Irmã Dulce, Francisco de Assis, Chico Xavier, que já era o amor em pessoa. Então essas pessoas são imensamente, ou foram imensamente felizes porque amaram desinteressadamente. Albert Einstein dizia que o amor é a quinta força do universo. Imagine um cientista falando, né? Albert Einstein. O amor, ele não surge do dia para a noite. De jeito nenhum. O que surge do dia para a noite são os desejos, são as paixões, essas sim. E esses desejos, essas paixões são como fogo de palha. Né? Vocês sabem como é fogo de palha. Não é aquela palha seca. Você bota para queimar, ela faz aquele fogaréu. Mas em minutos, aquele fogo apaga. O amor não. O amor é uma construção. Precisa ser exercitado diariamente. Como disse o Espírito na codificação, ele precisa ser cultivado como um campo, como uma lavoura. Não é? Ou seja, precisa ser regado diariamente, precisa ser protegido, precisa ser cultivado. O amor precisa ser elaborado. Não é que nem um instinto que surge assim inopinadamente. Ele é elaborado através do sentimento e através da própria inteligência. O teu amor é único. Não existe um amor igual ao outro. O amor de João não é o mesmo amor de Francisco. Absolutamente. É feito das tuas alegrias, das tuas dores, das tuas experiências. O amor é feito através do somatório de experiências do passado, do pretérito. Ele vai sendo construído, ele vai sendo elaborado. Essas pessoas que a gente citou aí, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Chico Xavier, elas não nasceram já amando. Elas não nasceram já desse jeito que são hoje. Elas construíram ao longo do tempo essa condição de amorosidade, essa condição de benevolência, essa condição de generosidade. Tudo isso foi uma construção do tempo, foi uma construção árdua, longínqua, foi uma construção através de dores, através de experiências, nem sempre experiências muito felizes, inclusive. Aquelas pessoas que amam, como essas que eu citei aqui, é porque já experienciaram mais. São espíritos mais maduros e, portanto, mais felizes. Né? O amor é fruto do tempo, das experiências, da convivência. É o tempo que consagra o amor. Jesus disse: os meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. E ele também disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha só que curioso. Nós um dia iremos amar exatamente como Jesus amou. É claro que vai demorar pouco,
mais um dia amaremos como Ele, né? Através das experiências sucessivas, através da reencarnação. Certamente um dia amaremos como Ele, né? Todos queremos ser amados, todos, absolutamente todos. Nós fazemos as maiores bobagens, mas queremos ser amados. Machucamos, mas queremos ser amados. Ofendemos muitas vezes, mas queremos ser amados. Aliás, exigimos ser amados. Humilhamos, mas queremos ser amados. As pessoas não são perfeitas. Nós exigimos demais do outro e nem sempre o outro tem aquilo que queremos, aquilo que tanto desejamos. Não é verdade? Exigimos demais do outro. Só damos o que possuímos. Não nos preocupemos em sermos amados. Amemos. Se o outro não nos ama, é problema dele. Amemos. Quem ama é mais feliz. Façamos aos outros, como disse Jesus, aquilo que gostaríamos o que os outros nos fizessem. Jesus nos deu exemplos maravilhosos enquanto esteve conosco. Um dos exemplos que ilustra bastante esse assunto que estamos tratando aconteceu às vésperas da sua crucificação. Quando Jesus estava reunido ali com os discípulos, realizando a ceia, os discípulos então discutiam quem seria o líder depois da partida de Jesus, já que ele iria partir, como ele mesmo colocou. Quem seria? Seria Pedro, que era o mais velho, que era uma liderança entre eles? Seria Tiago? Seria João? Não, João talvez não, que era o mais novo. E enquanto eles discutiam, Jesus toma de uma bacia, se despe da cintura para cima, pega uma toalha e amarra, como faziam os escravos daquela época, amarra na cintura e de repente começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E todos ficam ali boquiabertos. Até que, quando chega na hora de Pedro, Pedro diz assim: não, Senhor, eu não sou digno que laveis os meus pés. Sempre Pedro, né? E aí Jesus diz assim: se não permitires que eu lave os seus pés, não terá parte comigo em meu reino. E aí Pedro diz: então lave meus pés, lave minhas mãos, lave a minha cabeça, inclusive. Esse era um gesto, era uma tradição entre os judeus, essa era uma tradição entre os judeus, de lavar os pés das pessoas que frequentavam as suas casas. E normalmente era realizado pelos escravos ou pelas mulheres também era realizado esse gesto. E era um gesto de extrema humildade, de extrema submissão àquelas pessoas que estavam ali. E Jesus realiza esse gesto dando um exemplo extremo de humildade. Mais do que isso, eu diria um gesto de amor. E ele conclui dizendo: aqueles que querem ser o maior dentre vós, que seja o servidor de todos. Um exemplo maravilhoso, não só de humildade, volto a repetir, mas de amor àquelas pessoas. Eu vou pedir licença a vocês mais uma vez para ler um trechinho de um conto israelita chamado Simplesmente Ame. Ame, aceitando, valorizando, respeitando
dando afeto, dando ternura, admirando e compreendendo. Simplesmente ame. Porque a inteligência sem amor lhe faz perverso. A justiça sem amor lhe faz implacável. O êxito sem amor lhe faz arrogante. A riqueza sem amor lhe faz avarento. A docilidade sem amor lhe faz servil. A pobreza sem amor lhe faz orgulhoso. A autoridade sem amor lhe faz tirano. O trabalho sem amor lhe faz escravo. A vida sem amor não tem nenhum sentido. Simplesmente ame. Francisco, o pobrezinho de Assis, já na Idade Média, parecia já compreender muito profundamente o amor. Ele dizia em suas orações: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Notem que é um movimento de levar ao outro. E ele conclui dizendo: fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e finalmente amar que ser amado. Obrigado a todos e boa tarde.